Vou falar hoje sobre Hebreus capítulo 6. Vou falar nisso, está sendo vendido ali atrás, o livro do pastor Aloísio. Como vocês sabem, ele está ministrando por esses dias sobre o livro de Hebreus, a supremacia da graça, imersão do livro de Hebreus. E o livro está aqui hoje sendo vendido. Se você não tem o seu, super recomendo, irmãos. Material precioso, escrito de uma forma bem simples, numa linguagem simples, para você entender as riquezas a respeito do livro de Hebreus, amém? Então você pode comprar até o final, acho que é R$55 apenas o livro, ok? Passa no cartão também. Irmão, só um aviso importante aqui com relação à escola da família, apesar que na semana que vem, sexta-feira, vai começar nos demais prédios. Como o nosso prédio aqui, as aulas são na quinta-feira, nós vamos começar no dia 11 de setembro, então vamos ter um prazo um pouco maior para nós fazermos as inscrições, porque vai começar nos prédios dia 29, sexta-feira, mas na outra semana tem a conferência dos Radicais Livres, não terá aula, aí a segunda semana vai ser na semana do dia 11 e 12, então nós vamos começar nossas turmas aqui no prédio, dia 11, ok? Queria que você convidasse os irmãos da sua célula, são cursos excelentes, maravilhosos, amém? Por falar em família, quantos casados temos aqui? Casados, então no dia 8 de setembro, numa segunda-feira, nós vamos fazer uma reunião para casais aqui no nosso prédio, amém? Então, dia 8 de setembro, anote aí essa data, você que é casado, convide os casais da sua célula, do seu discipulado, vamos reunir aqui para ministrar sobre o casamento, abençoar a sua família, amém, queridos? Então, dia 8 de setembro, às 19h30, ok? Glória a Deus. Pega aí a sua revista na página 4, hoje vamos falar sobre a verdade, sobre Hebreus capítulo 6, ok, meus irmãos? Antes de começar, tem alguém que está nos visitando a primeira vez hoje? Fora os encontristas, tem alguém que está vindo a primeira vez? Amém? Tem alguém lá atrás? Encontrista a primeira vez aqui no culto, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Por falar em encontro, na próxima semana, nós temos o encontro da rede adultos, amém, adultos? Então, amanhã, segunda-feira, começa o nosso jejum, a nossa oração em prol do encontro. Ainda temos vagas. Você que foi no encontro agora, gostaria de convidar os seus pais para ir no encontro da rede adultos. Essa semana ainda dá para fazer inscrição, amém, queridos? Então, você que vai servir no encontro, venha orar conosco a partir de amanhã, 19 horas. Vamos estar aqui juntos, orando, clamando pelas vidas. Irmãos, olha, deixa eu te falar algo importante. Eu estava vendo que um jovem colocou no grupo lá da rede, olha para cá, algo importante, que ele estava orando em casa, e quando o crente ora, Deus ouve, diga amém. Ele estava colocando um testemunho que ele estava orando na casa dele, e o Senhor trouxe uma revelação muito forte no coração dele, que Jesus está às portas, e ele foi tomado ali pelo Espírito, e ele teve essa clareza espiritual, essa revelação, que o tempo está curto. Quem sabe nós somos a última geração, irmãos, antes do arrebatamento. E eu vi, Paulo, que essa visão dele foi verdadeira. Por quê? Porque logo em seguida ele começou a perguntar: irmãos, quem tem uma casa aí que eu quero liderar a célula? Estou procurando uma casa, eu quero liderar. Falei, esse aí é de Deus. Foi Deus que falou. Realmente ele teve convicção que o tempo é para hoje, é para ontem, é agora, irmãos. E a Bíblia diz lá em Mateus 24 que bem-aventurado é aquele servo que quando o seu Senhor voltar, ele estiver fazendo aquilo que ele foi chamado. Então Deus é tão bom, tão maravilhoso, Ele quer nos recompensar, Ele quer trazer galardão. A Bíblia fala que nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém, meus irmãos? E o Senhor não quer deixar ele de fora desse mover, dessa recompensa, por isso está gerando no coração dele esse desejo, nessa iminência da volta, para nós estarmos envolvidos na obra. E você tem a oportunidade de levar alguém no encontro. Tem pessoas tão próximas de você, lá no seu trabalho, lá na sua família, a seara já está pronta, os campos já estão maduros, mas precisa de trabalhadores para falar, para pregar. E nós temos uma oportunidade ímpar nesse final de semana de evangelizar, amém, queridos? Então quero desafiar você, queridos, vamos levar alguém no encontro, ainda dá tempo. Se envolva na obra de Deus. Nós temos orados aqui também, irmãos, nós queremos abrir uma célula, por cada discipulado da rede de jovens e de adultos, temos um alvo de abrir uma célula aqui na região do nosso prédio.
Então, se você tem desejo de ter uma célula na sua casa, ou se você tem um desejo de liderar uma célula, nos procure. Tem uma obra para ser edificada nessa região, e você é o trabalhador que nós estamos orando por você, amém? Glória a Deus por isso. Você pode dizer amém? Eu creio que nós teremos mais de 20 células sendo abertas nesse semestre, aqui na região do prédio, amém? Conto com você, amém, queridos? Então, vamos falar hoje sobre Hebreus 6. Agora eu queria que você prestasse muita atenção, você que está em pé, vamos se assentar agora, amém, queridos? Vamos concentrar na palavra. Essa ministração está mais para uma aula, porque quando nós ministramos o Evangelho da Graça, irmãos, quando nós pregamos a respeito do Evangelho da Graça, um dos pontos que mais traz confronto, que mais traz confusão na vida dos irmãos, é a respeito da perda de salvação. Muitos irmãos ainda sofrem dúvidas, e por causa dessa dúvida, muitos ainda sofrem angústias, porque ficam preocupados: será se eu vou perder minha salvação? Perde ou não perde salvação? E alguns usam vários versículos, várias passagens da palavra de Deus, tem dúvida a respeito desse assunto, e o principal texto que eles muitas vezes não traz clareza para muitos, e eles usam isso para justificar que perde a salvação, é Hebreus capítulo 6. Então hoje eu quero trazer para você, revelação do que significa essa passagem de Hebreus capítulo 6. Mas antes de ler o texto da carta aos Hebreus no capítulo 6, eu quero ler alguns outros versículos aqui na palavra de Deus, que fala a respeito da salvação. Se você não tem uma caneta aí, você pode anotar na sua revista. Alguns desses versículos não estão aí. Até recomendo você que você traga uma caneta para o culto, amém? Sempre uso alguns versículos a mais aqui que você pode anotar para a sua edificação, para você ter cada vez mais, ancorar a sua fé em cima da palavra, do texto da palavra, amém? Porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 15, então nosso alvo hoje é firmar você na palavra, firmar você sobre o alicerce que é Cristo, que é o verbo que se fez carne, amém? Para que você possa ter paz, segurança quanto à sua salvação. E lá em Romanos 8,15, a palavra de Deus diz assim: olha, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Muitos crentes, eles vivem atemorizados. Muitos cristãos hoje vivem angustiados. Por quê? Porque não tem convicção da sua salvação. Mas a Bíblia diz que nós não recebemos espírito de escravidão para vivermos atemorizados, com medo. Mas a Bíblia diz que nós recebemos espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos: Abba, Pai. Aí o versículo 16, o que o versículo 16 diz? Porque o próprio Espírito, aqui é o Espírito Santo. Toda vez que você lê na sua Bíblia Espírito com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo. Então o próprio Espírito Santo testifica, carimba, valida no seu espírito. Agora aqui está Espírito com letra minúscula. Então o Espírito Santo testifica. O que é testificar, pastor? Carimbar, autenticar, trazer certeza. Então o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, por sermos filhos, não devemos andar atemorizados, angustiados, preocupados, porque nós cremos na graça do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Olha, quando eu era novo convertido, eu trabalhava com uma senhora, e essa senhora, ela ficava contando lá que ela tomava banho, Paulo, de roupa, para não correr o risco de Jesus voltar, e ela está tomando banho sem roupa, e perder a salvação. Você ri, mas é um caso sério. Tinha outro, que era um outro colega de faculdade, pastor Paulo, que ele também falou que ele não podia dormir de bermuda e camiseta não, tinha que dormir de calça, para não correr o risco de perder a salvação. Parece engraçado isso, mas não é, porque muitas pessoas vivem nessa angústia. É claro que a loucura tem níveis,
Mas muitos vivem nessa angústia, não tem essa paz, não tem essa firmeza. Mas hoje eu quero ministrar no seu coração para te trazer paz, para você firmar sua fé na rocha, que é Cristo. Firmar sua fé na promessa de Deus para você, amém, meus irmãos? Porque lá em João capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz assim, olha, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então todos quanto receberam, tiveram o poder, receberam poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração e dizer assim comigo, eu sou filho, porque eu creio no nome do Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Porque lá em João 3,16 também diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho, Deus te amou de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu, é um presente. A Bíblia fala que a salvação é pela fé, é dom de Deus, não é de obras, é um presente. Você é muito pobre para poder comprar, Deus é muito rico para precisar vender, então Ele te deu, é um presente para nós, amém, meus irmãos? E quem está em Cristo, a Bíblia fala que ele já não entra em juízo, ele já não tem condenação sobre ele. Lá em João capítulo 5, versículo 24, o Senhor ele fala o seguinte, olha, em verdade, aqui é Jesus falando, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e esse já não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz lá no capítulo 8, versículo 1, que aqueles, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1, projeta aí. Aqueles que estão em Cristo Jesus, sobre eles já não há nenhuma condenação. O que ele diz agora? Agora quando? Quando nós estamos nele, quando você firmou a sua fé nele. Agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, amém, meus irmãos? Então aqueles que creem no nome do Filho de Deus, têm vida eterna, já não há condenação, você não tem que viver mais angustiado, você não tem que viver mais atemorizado, porque você não recebeu o espírito de covardia para andar atemorizado, de escravidão. Você agora é livre, você agora é salvo, você agora é filho amado, e por ser filho você recebeu poder da parte de Deus. Você pode dizer amém? Quando você aplica o seu coração, quando você diz amém, você está concordando, você está testificando, você está se apropriando dessa verdade, amém, meus irmãos? E aquele que é filho, aquele que tem a vida eterna, aquele que já não está mais debaixo de condenação, ele tem privilégio de poder orar e ser ouvido. O que a Bíblia diz lá em 1 João? 1 João capítulo 5, versículo 13. O que a palavra de Deus diz assim, olha, estas coisas, aqui João falando, essas coisas vos escrevi com a finalidade, para vocês saberem que vocês têm a vida eterna. João está escrevendo para você saber que você tem a vida eterna. A vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E ele diz no versículo 14, olha que algo precioso. Isso aqui é para você que é filho, para você que está ancorado nessa verdade da palavra. O que a Bíblia diz? Olha aqui, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Isso é um privilégio dos filhos. Mas por que muitos filhos não oram? Por que muitos filhos eles evitam orar? Porque ainda estão debaixo de condenação.
porque ainda estão debaixo de acusação, porque eles não têm a fé deles firmada na palavra. Mas aqui está falando claramente, João está escrevendo: olha, eu escrevo para vocês saberem que vocês têm vida eterna. E se você tem vida eterna, você que crê no Filho, você pode ter a confiança que se você orar segundo a sua vontade, Ele te ouve. Esse é um privilégio dos filhos. Filhos podem orar, amém, meus irmãos? Então, acabei de citar para você aqui vários textos que são claros na palavra de Deus, mas infelizmente tem alguns irmãos que eles ignoram essa clareza da palavra de Deus, para ficar muitas vezes se prenderem em textos obscuros. Então, quando nós pregamos a lei, as pessoas elas não se incomodam, não acham ruim, porque a lei, o que é a lei? A lei, como é que você relaciona com Deus baseado na lei? Você se esforça, você faz por onde e você recebe. Então a lei é um sistema de troca. Você se comporta, você faz por onde, você é abençoado. Então as pessoas não se importam de falar, de pregar, de ouvir a pregação sobre a lei, porque a lei, ela coloca você no centro. É você, é o que você faz ou deixa de fazer. Mas o Evangelho da Graça tira você do centro e coloca Cristo. Tudo é por Ele. Ele é que fez por você. A obra já está consumada. O que cabe a você agora é se apropriar, é crer na promessa, é se apropriar nessa verdade. Amém, meus irmãos? Olha, quando nós tocamos na graça de Deus, aí a carne se levanta. A carne já não aceita. Mas espera aí, não pode ser tão fácil assim. Mas não pode ser tão simples assim. Por quê? Você não aceita dar glória para Deus. Quando eu falo você, é a sua carne não quer dar glória a Deus, ela quer se exaltar. Muitas vezes, mesmo quando nós estamos nos arrependendo diante do pecado, quantos aqui já passaram por aquele pensamento: olha, estou até chorando, não sou tão mal assim, pastor. Estou até bem, estou até chorando aqui, quebrantado, contrito. Essa é a carne. A carne sempre ela quer se vangloriar, mas a graça ela glorifica, é a obra da cruz. Amém, meus irmãos? Então, feita essa breve introdução a respeito dessa certeza que nós temos com Ele, que nós somos filhos amados, que nós cremos que uma vez salvos para sempre. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Que uma vez salvo para sempre? Ou você ainda está em dúvida? Ou você está como aquela senhora do meu exemplo aqui, que ainda fica meio escabriada? Será o que vai ser de mim quando Jesus voltar? Será se eu estou preparado? Será se eu estou pronto? Ai, meu Deus, aí começa a angustiar, começa a viver debaixo de angústia. Mas a Bíblia fala que Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Agora nós temos paz com Deus, amém, meus irmãos? Nós fomos reconciliados, não somos mais inimigos, agora somos filhos amados, diga amém. Então, feita essa breve introdução, vamos ler Hebreus capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 4. Está aí na sua revista também, mas o irmão pode projetar aqui para nós. Porque esse é um texto que muitos usam como fundamento para dizer que sim, crente perde salvação sim. E eles usam esse texto, mas vamos ler o texto. Vamos analisar esse texto hoje. O que o texto diz? Olha, é impossível. O texto começa dizendo que é impossível. Então, quando Deus diz que é impossível, é porque é impossível mesmo. Então, já começa aqui com algo muito sério, muito grave. Presta atenção. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Está vendo, pastor? Aí diz que eles caíram. Sim, se caíram, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada e recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Até aqui por enquanto. Está vendo aí, pastor? O texto diz que aqueles que receberam essas coisas, receberam
O texto ele fala de algumas coisas. Foram iluminados, provaram do dom celestial, experimentaram do Espírito, provaram da boa palavra, e se caíram é impossível. Mas deixa eu te perguntar, isso aqui está falando de salvação? A primeira coisa que temos que pensar é isso, o texto não está falando de salvação. O problema é que nós, cristãos, toda vez que a gente ouve a palavra cair, já imagina cair no pecado, já logo associa ao pecado, mas o texto não está falando disso. Então, para compreendermos essa passagem, a primeira coisa que nós temos que compreender, amados irmãos, é o tema dessa carta. Aqui é a Epístola aos Hebreus. Então, uma carta que foi escrita a quem? Aos Hebreus. Como os irmãos sabem, os primeiros cristãos, ali nos primeiros anos do cristianismo, os primeiros cristãos eram judeus, eram hebreus, eram judeus convertidos. Então essa carta ela foi originalmente escrita para eles. Só que tinha um problema. Essa carta ela foi escrita num momento, provavelmente ela foi escrita entre o ano 63 e 65 depois de Cristo, quando ainda tinha o templo. Nós sabemos pela história que o templo ele foi destruído no ano 70. Então essa carta ela foi escrita provavelmente entre 7 e 5 anos antes da destruição do templo. E o que estava acontecendo ali? Qual que era o contexto? Queria que os irmãos sentassem, amém? Qual que era o contexto da carta? Porque vários daqueles primeiros cristãos ali, eles estavam voltando ao judaísmo. Vamos fazer silêncio? 1, 2, 3 e... Obrigado. Então aqueles primeiros cristãos estavam voltando para o judaísmo. Estavam abandonando a fé em Cristo e voltando às práticas da lei. Inclusive sacrificando ovelhas, sacrificando pombas, sacrificando animais. Olha, eu creio que Deus é tão bom que Ele permitiu que aquele templo fosse destruído. Porque senão até hoje, pastor Paulo, tinha uns cristãos, tinha uns crentes, que ia nas caravanas do pastor Luiz para Israel, ia comprar o cordeiro e ia sacrificar. Eu tive o privilégio, em 2016, de ir nessa caravana. E lá no jardim do Getsemane, eles cercaram de grades, ali as oliveiras, porque os crentes do Brasil iam lá e pegavam as folhas para colocar dentro da Bíblia, para dar sorte. Aí estavam depenando os pés das oliveiras. Aí eles cercaram de grades. Então é nessa circunstância que a carta foi escrita. Interessante que o livro, ou a carta aos Hebreus, lá no capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo, olha, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Então ele está se referindo aqui aos patriarcas. Então o contexto dessa carta é o povo judeu. Então eles foram os pais do povo judeu, eram os patriarcas ali, Abraão, Noé, Isaac, Jacó. E o escritor que ele está falando, que Deus começou falando com eles, por meio dos profetas. Então isso mostra que tanto o autor que escreveu essa carta, quanto as pessoas para a qual ela foi destinada, eram judeus, amém, meus irmãos? É muito importante você ter isso em mente, que a carta foi escrita para judeus, amém? Até aqui os irmãos estão comigo? Então, essa carta ela foi escrita para os crentes que eram de origem judaica, porque os primeiros cristãos ali eram judeus. Só depois, mais na frente, é que os gentios foram acrescentados à igreja. Mas no começo não era assim. E esses judeus, alguns deles estavam voltando para o judaísmo. Então, o contexto de Hebreus capítulo 6 é esse contexto, que alguns que estavam ali estavam voltando para o judaísmo. Porque na igreja, os irmãos muitas vezes confundem, pensam que todo mundo que está no meio da igreja é nascido de novo. Nem sempre é assim. Na igreja nós temos pelo menos 3 tipos de pessoas. Nós temos aqueles que são convertidos, nascidos de novo, amém? Que foram regenerados. Tem aqueles que estão no processo. Eles estão vindo, estão frequentando, estão ouvindo, estão sendo transformados de glória em glória, amém? Mas nem sempre nasceram de novo ainda, estão no processo, estão próximos.
Mas há um terceiro grupo, que é aqueles que são os famosos seguidores ocasionais. Eles vão, até talvez achem a palavra bonita. Não, o pastor deu uma excelente palestra. Esse dia alguém me abordou ali, não, pastor, hoje a palestra foi boa, hein? Aí por aí eu já identifico qual grupo que ele está. É no terceiro grupo. Ele veio aqui, achou até legal, foi esclarecedor, a palestra foi clara, mas não significa que ele recebeu, não significa que ele converteu, não significa que ele entregou a vida para Jesus, amém, meus irmãos? Então o contexto aqui é que alguns desses judeus que começaram a andar ali com os cristãos, mas de fato não tinham nascido de novo, e por causa dessa condição, chegou um momento que eles estavam retrocedendo. Então quando eles estavam retrocedendo de tal forma, que estavam lá imolando o cordeiro novamente no templo. Olha, não combina, irmão, vamos trazer aqui para o nosso contexto. De repente eu não conheço seu passado, mas de repente você era alguém lá do terreiro. Não vou nem perguntar se tem alguém aqui que era do terreiro. Mas lá no seu passado distante está um exemplo. Você sacrificava as galinhas pretas. Mas aí você foi no encontro, né? Você ouviu a palavra, começou a receber luz, até veio para cá, pastor André, fez até a consolidação. Mas aí chegou um ponto, você quer saber, eu acho que era mais divertido quando estava lá no terreiro. Lá sentia uns negócios assim incorporando na gente, dava umas rodadas. Então agora voltou sacrificar galinha preta. O que você acha disso? Fala comigo, misericórdia, pastor. Claro que eu estou exagerando aqui no meu exemplo, mas esses judeus, eles estavam voltando às práticas antigas, só que o cordeiro já foi imolado. O verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo já tinha sido imolado. Só que uma vez que eles voltavam agora para as velhas práticas do judaísmo, então esse cair aqui do texto não é cair no pecado, não é desviar da fé, mas é voltar para a religião antiga, é voltar a relacionar com Deus baseado na lei mosaica e não mais na graça de Deus, não mais aceitando o sacerdócio de Cristo, mas voltando a confiar no sacerdote levítico. Esse é o problema, e esse é o contexto, amém, meus irmãos? Então eles estavam voltando e provavelmente ainda oferecendo sacrifícios lá no templo. Eles não tinham crido a ponto de receberem um novo nascimento, mas tinham apenas, talvez, sendo convencidos. Eram convencidos, mas não convertidos. Há uma diferença. Então o livro de Hebreus, ele foi escrito para mostrar, né, que a nova aliança, que o Senhor Jesus é muito superior à antiga aliança. Então que Jesus é muito superior a Moisés, amém, queridos? Então depois eu quero desafiar você a comprar o livro, porque logo no primeiro capítulo aqui, o pastor Luiz ele vai mostrar que o livro de Hebreus ele foi escrito fazendo comparações. Ele vai trazer várias comparações. Logo no capítulo 1, né, Cristo ele é comparado aos anjos, só que bem maior. Cristo é superior aos anjos. No capítulo 3, o Senhor ele é comparado a Moisés, mas também é demonstrado que é superior a Moisés. Amém, queridos? Porque é assim que o escritor ele escreveu a carta, fazendo comparações, só que sempre mostrando que Cristo é superior, que a nova aliança é superior, que aquelas coisas do Antigo Testamento eram apenas sombras da realidade do Novo. É isso que ele faz. Moisés era servo na casa, mas Cristo é filho. Cristo era filho. Muitos pregadores, eles fazem parecer que Moisés é superior a Jesus, mas não é verdade. Muitos pensam, não, a graça é comida papinha de criança, a lei é que é comida sólida, mas Hebreus ele foi escrito para mostrar que é o contrário. Criança que precisa de lei, criança que precisa, pode, não mexe, não toca, adulto não precisa disso. Então a lei era quando nós somos crianças, quando nós éramos escravos. A Bíblia fala que a lei era o aio, né? O aio era alguém que educava, era um tipo de professor que educava as crianças, porque criança precisa de limites,
Criança precisa de controle, de regra. Essa é a lei. É para novidade de vida, é para no começo. Mas a nova aliança é coisas superiores, amém? Então, todo o livro de Hebreus, toda a carta aos Hebreus, ela foi escrita fazendo essa comparação. No capítulo 4, por exemplo, né, ele mostra que Jesus dá um maior descanso do que Josué. Ele compara com Josué, mas o descanso, que Josué, qual foi a missão dele? Levar o povo a tomar posse da herança. Entrar na terra que mana leite e mel. Entrar no descanso. Mas a Bíblia mostra claramente que Jesus é que dá o verdadeiro descanso. Que não é só um descanso físico, geográfico, mas é um descanso de alma. Porque Ele nos dá a paz. A paz que Ele nos dá é a paz que é muito maior do que a paz do mundo. Amém, meus irmãos? Lá nos capítulos 4 e 5, ele vai comparar com o sacerdócio. Ele vai mostrar Jesus como nosso sumo sacerdote, mas de uma ordem superior, que é a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque é superior à ordem de Levi, de Arão. Então ele vai fazer essas comparações, amém? Para mostrar claramente que a nova aliança é superior. No capítulo 7 ele vai falar exatamente isso, que a nova aliança ela é superior, porque possui maiores promessas, promessas superiores. No capítulo 8 ele diz que a nova aliança ela é superior, porque traz promessas superiores para nós. E mesmo no capítulo 11, quando ele fala ali da galeria dos heróis da fé, lembra lá de Hebreus 11? Hebreus 11 traz a galeria da fama, vai falar ali dos grandes homens de Deus, os heróis da fé. Mas mesmo falando a respeito desses homens, dizendo que a terra não era digna de ter esses homens, ele finaliza dizendo que Deus providenciou coisas superiores. Interessante que só Jesus para ter essa ousadia mesmo, ele falou que João Batista era maior do que todos esses homens do capítulo 11 de Hebreus. Sim ou não? Falou que João Batista era o maior dos profetas. E olha, quando você lê o capítulo 11, você vai ver gente ali de pedigree alto. Homens que mudaram eras. Homens que foram usados para subjugar reinos, impérios. Mas Jesus falou que dos nascidos de mulher, João Batista é maior do que todos eles. Só que tem um detalhe, ele falou que o menor do reino dos céus, o menor da nova aliança, é maior do que João. Ainda bem que foi Jesus que falou. Porque se fosse um apóstolo, seria apedrejado. Se é o pastor Luiz então falando, você ia sair e ir embora. Blasfêmia. Absurdo. Mas Jesus está comigo, aleluia. Ele falou isso. Para você ver que a nova aliança é coisas superiores, amém, meus irmãos? Então tudo isso foi escrito, querido, para nos mostrar, né, que pelo fato de você estar em Cristo, você ter nascido de novo, é uma posição infinitamente superior do que todos aqueles homens. Eu sei que muitas vezes nós queremos falar assim, queremos ser como Davi, como Salomão, no começo, no final da vida não, né? Queremos ser Salomão lá no início, sabedoria, queremos ser como Elias, Eliseu, mas acredite, você está na nova aliança, você experimenta de coisas superiores, então é nesse contexto que a carta foi escrita, para aqueles judeus que estavam abandonando a fé em Cristo, para voltar às práticas do judaísmo. Então o texto aqui ele não está falando de perda de salvação, porque quando nós lemos o versículo 4 ao 6, né, ele vai trazer algumas características que ele fala que é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, estou lendo lá Hebreus capítulo 6, versículo 4, e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Muitos usam esse texto para dizer que perde a salvação. Só que se for verdade isso, você não deveria pregar para desviado, você não deveria fazer apelo para reconciliação, sim ou não? Mas estamos aceitando, então pastor, no encontro, crente desviado que reconcilia, vem para a igreja, volta a lhe dar certo, estamos aceitando? Aleluia. Nenhum pastor crê nisso, né, que não há reconciliação, mas a Bíblia fala aqui que é impossível.
Então é óbvio que isso não está falando a respeito de perda de salvação, amém, meus irmãos? Então nós cremos que aqui o capítulo 6, esse texto que nós acabamos de ler, trata de pessoas que não eram nascidas de novo, que embora, estivesse ali no meio dos irmãos, não tinham nascido de novo. E talvez estavam no processo, estavam próximos, mas que voltaram para a lei anterior, voltaram para a religião anterior. Então o versículo 4 ao 6 aqui diz que é impossível para aqueles, interessante que ele usa o termo aqueles. Então ele não está usando o termo para próximo, para os irmãos que estão próximos, mas para aqueles que provavelmente voltaram. Então é impossível para aqueles que caíram que sejam renovados para o arrependimento. Então a verdade é que ninguém, nenhum pastor acredita dessa forma, porque se assim fosse, como eu disse, não poderíamos fazer apelo de reconciliação, não poderíamos aceitar na igreja aqueles que por algum momento desviaram, mas o texto não está falando disso, ainda bem. Teríamos que admitir que se alguém caísse, largasse a fé, abandonasse a fé, não tinha mais salvação para ele, era semelhante ao pecado de blasfêmia, mas não é disso que o texto está falando, amém, meus irmãos? Então a verdade é que os crentes, eles podem até cair e desviar da fé, mas se de fato nasceram de novo, para esses há reconciliação, amém, meus irmãos? Eles podem voltar ao Senhor, e normalmente vocês nasceram de novo, mas cedo ou mais tarde, eles não vão permanecer lá na escravidão do pecado, porque a vida vira um inferno para ele. Uma vez que ele recebeu o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele não vai aceitar mais aquela vida de pecado. Coisa terrível a vida do desviado, porque ele não aproveita nenhum lado e nem outro. Ele está lá, muitas vezes atolado no pecado, mas está infeliz, porque tem acusação, tem condenação, vira um inferno a vida dele. Então não é o lugar dele mais, amém, meus irmãos? Então essas pessoas aqui do texto, eram pessoas convencidas, mas não convertidas. A verdade é que esse texto de Hebreus, ele descreve uma situação especial, na qual é impossível renovar para arrependimento esse tipo de pessoas. E qual é esse tipo de pessoa? Aqueles que voltaram para a antiga aliança, aqueles que deixaram a confiança em Cristo para confiar em carneiro, em ovelha, deixaram de confiar no sangue para confiar no sangue de cordeiro, no sangue precioso de Cristo, para confiar no sangue de animal. Parece estranho isso, para nós isso é inconcebível, amém? Mas naquela época, lembra daquele momento, estava no momento ali de transição, da antiga aliança para a nova aliança. Tinha a forma de servir a Deus conforme os apóstolos estavam ensinando, e tinha a forma de servir a Deus como os sacerdotes ensinavam lá no templo. E alguns estavam perdidos no meio do caminho, e começaram a retornar, a retroceder. Então aqui o contexto não é perda de salvação, mas o contexto aqui é aquele mesmo lá de Gálatas, capítulo 5, que fala de decair da graça, fala de sair da posição superior e cair para o nível inferior, porque para Deus a graça é superior, a lei é inferior, amém, meus irmãos? Se você quer servir a Deus no nível superior, sirva baseado na graça, na obra consumada da cruz, receba de graça a justiça de Cristo, não tente merecer, porque quanto mais você se esforça, mais você falha. Infelizmente é assim, mas o que deixa muita gente confusa é essa descrição aqui. Pastor, mas aí está escrito que eles foram iluminados, mas ser iluminado nem sempre significa novo nascimento, porque essa luz pode ter vindo só na mente. Eles até entenderam, mas não creram na verdade. Eu falei, nós pregamos aqui, levamos pessoas para o encontro, eles entendem a pregação, a luz vem para eles, mas nem sempre eles nascem de novo. Às vezes até choram, aceitam o apelo, ficam quebrantados. Lembro o pastor Luiz contar certa vez, na oração da manhã, 7 horas da manhã ali, Paulo orando, aí tinha uma irmã que estava orando ajoelhada, perto do altar, chorando, orando. Aí ele viu aquela situação, foi lá, a irmã está quebrantada, vou lá ver se ela quer ajuda para orar.
Ó, irmã, que bênção. Estou vendo aí que a senhora está quebrantada, orando, chorando na presença de Deus. Aí ela vira para ele assim: não, pastor, não é isso não, que eu quero matar aquele desgraçado do meu marido. Ou seja, as aparências nem sempre mostram realidade. Então, ser iluminado aqui nem sempre quer dizer que a luz fez efeito ao ponto de nascer de novo. Às vezes você recebe revelação da palavra, mas nem sempre crê nela. Mas vamos avançar. Mas o texto também diz, né, que essas pessoas, elas experimentaram, né? A primeira coisa aqui foi iluminados. Mas depois, o texto também diz que sobre elas receberam ali também, vamos ler lá no versículo 4, elas provaram do dom celestial. Então, elas provaram ali do dom celestial. Mas isso também não significa que elas experimentaram salvação. Porque a palavra central aqui é provar. Mas acredite, provar nem sempre significa beber. Nem sempre significa. Por exemplo, nós temos um provador de vinho, né, chamado de sommelier. Nome chique, né? Estava lendo esses dias numa revista que, como é que eles fazem para experimentar? São convidados para as feiras de vinho, tem vários produtores, né, vários tipos, vários produtos. Aí como é que eles fazem, Aldo? Eles experimentam, depois cospem. Porque se eles engolir, você sabe, depois de 3, 4 doses, toda bebida fica boa, né? Mas eles não engolem, eles só experimentam e cospem. Por quê? Para isso não prejudicar a sua avaliação. Interessante que lá em Mateus capítulo 7, 27, versículo 34, a Bíblia fala também que eles deram, né, vinho com fé ao Senhor, para que ele bebesse. Era vinagre ali, né? Mas ele provando, não quis beber. Então isso mostra que provar nem sempre significa beber. Tem pessoas que experimentam, né? Isso, mas não significa que absolveram. Eles provaram do Espírito, mas não a ponto de serem embriagados, a ponto de serem tomados, ser cheio, a ponto de transbordar. Então, essas pessoas provaram, sentiram o sabor das coisas do céu, mas não beberam. Nós vemos isso claramente também nos nossos encontros. As pessoas experimentam do mover, aí fica sem entender: pastor, mas o encontro foi tão bom, tinha tanta presença de Deus, nos apelos, nos momentos da oração, tinha pessoas quebrantadas, foram lá chorando para frente, mas muitas vezes não fica. Na hora que fala, vamos batizar, não, peraí, devagar, calma, né? Tem que tomar cuidado com esse negócio, né? Cuidado com esse negócio de igreja, para não ficar, como é que eles falam a palavra lá? Cuidado para não se tornar fanático, peraí. Então experimentaram do dom de Deus, mas na hora da decisão, na hora de dar o passo de fé, retrocedem. Infelizmente, isso acontece. Mas também aqui o texto diz que eles tornaram participantes do Espírito Santo. Pastor, mas como assim? Olha, é muito fácil. Nós vemos isso também nos nossos encontros. Pessoas são libertas, sim ou não? Sai demônios. Tem cada história louca de encontro, né? Quem aqui há mais tempo vai em encontro, sabe, tem cada história louca, cada acontecimento esquisito. Demônio sai de tudo quanto é jeito, fazendo todo tipo de algazarra. Mas muitas vezes, se as pessoas são libertas ali, não permanecem. Mas acredite, o demônio sai por causa do poder do Espírito Santo que está em nós ali, por causa do nome de Jesus. Mas isso não significa novo nascimento. Todo mundo que é liberto no encontro é salvo, nasce de novo, é batizado. Não, nem sempre. Então não confunda essas coisas, amém, meus irmãos? Não confunda. Interessante que a Bíblia fala sobre isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, ela fala que a esposa crente, né, o marido dessa esposa crente, ele é santificado mesmo sendo incrédulo. Como é que pode? Eu fico imaginando lá no Evangelho, quando Jesus ele mandou os discípulos de 2 a 2, né, pegou os 70 ali, mandou de 2 a 2, eles saíram, expulsaram demônios, curaram enfermos, voltaram alegres, contando as maravilhas.
Mas quem estava entre eles? Judas. Judas foi junto. Então, não sei qual era o parceiro de Judas. Mas com certeza eles experimentaram a mesma coisa, libertação, cura. Porque senão seria estranho. Pensa um discípulo contando para o outro ali. Viu lá, Pedro? E nós saímos pregando, a gente expulsava os demônios e ele saiu. Mas quando o Judas ia expulsar, os demônios cumprimentavam ele. E aí, parça? Pá, pá. Era assim? Não. Por isso que a Bíblia diz também, lá em Mateus 7,21, que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo mundo. Abre lá para nós, Mateus 7,21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios lá no encontro? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Pessoas foram curadas na cruz. Então lhes direi explicitamente, na lata, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. Uau! Bem alto, misericórdia. Então nem sempre participar dessas coisas, experimentar dessas coisas, significa novo nascimento. A bem da verdade é que nós não sabemos de fato quem nasceu de novo ou não. Só os frutos vão denunciar a árvore. Conhecereis pelos frutos. Eu falei, nem todo mundo que está chorando aqui está quebrantado diante de Deus. Ele está chorando de ódio, como era o caso da irmã que estava orando, queria matar o marido. Se você quer matar o marido, vem fazer o curso de vida conjugal conosco. Amém? Não ri alto não, que eles vai desconfiar de você. Você disfarça. E o versículo 5 diz que eles provaram da boa palavra. Mas aqui é o mesmo princípio. Provar não significa que vai comer. Às vezes você vai provar. Tempos atrás, teve uma irmã que me deu uma sacola de pão de queijo, pastor Hugo, e uma garrafinha de 500 ml. Jurava eu que era suco de acerola. Pão de queijo com suco. Nasceu um para o outro. Já peguei ali, já abri, irmã. Comi o pão de queijo, abri a garrafinha. Só que para minha surpresa, era molho de pimenta, Aldo. Você ri que não foi com você. Pimenta no olho do outro é refresco, né? Muito bem. Obrigado pela consideração com seu pastor. Mas foi um golão. Parecia, irmão. Experimentei, mas na hora que veio na boca... E era aquela pimenta bruta. Misericórdia. Então experimentar, provar, nem sempre é se alimentar, comer, desfrutar. E nós precisamos desfrutar das coisas de Deus, comer do pão vivo que desceu do céu, porque Ele é a verdadeira comida, o sangue dele é a verdadeira bebida, amém, meus irmãos? Só que o versículo 6, para a gente finalizar, diz que eles caíram. Ou seja, esse cair aqui não é de pecado, o texto não está falando de pecado, o contexto não está falando de pecado, nem o capítulo anterior fala de pecado, mas aqui fala que eles caíram, então significa que eles retornaram para a religião judaica, amém, meus irmãos? Só que a Bíblia fala que aqueles que voltaram a sacrificar ovelhas, que rejeitaram o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para esses não há mais sacrifício. Então isso não está falando de nós, amém, meus irmãos? Então o contexto aqui é aquele mesmo de Gálatas capítulo 5, versículo 4, que lá diz, de Cristo vos desligastes. Projeta aí Gálatas 5, versículo 4, 5:4. De Cristo vos desligaste, vós que procurai justificar-vos na lei, da graça caíram. Então aquele que quer relacionar com Deus baseado na obra da lei, na sua performance, você está caindo da graça de Deus, você está retrocedendo. Então hoje nós estamos num tempo de muitas misturas. Há muitas pregações do Novo Testamento misturadas com o Antigo Testamento. Por isso que é importante você
se alimentar. Esse livro foi escrito nesse contexto, para haver uma separação, porque o Novo Testamento é bem superior. A nova aliança, ela é superior, amém, meus irmãos? Por isso, que volta lá para Hebreus 6:9, para a gente finalizar. Por isso que no versículo 9 ele muda o discurso, porque antes ele estava falando para aqueles outros, mas aí quando chega no versículo 9, o que ele diz? Olha, quanto a vós outros, amados. Então aqui ele já está falando agora para os nascidos de novo, ele mudou o discurso. Antes estava falando daqueles que voltaram, daqueles que caíram, mas agora ele passa a falar, quanto a vós outros, irmãos, amados. É como se ele estivesse falando, olha, aqueles que largaram, aqueles que retrocederam, mas agora, irmãos, quanto a vocês que são amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. É necessário fazer o alerta para não retroceder. Mas vocês, ó amados, então toda vez que ele fala de amados, está falando de filhos, porque nós somos filhos amados, amém, meus irmãos? Então versículo 4-8, o autor ele usa eles, aqueles que abandonaram, mas vocês, ó amados, é diferente, porque a partir de agora, ele fala diretamente aos irmãos que estão presentes, que não retrocederam, que não voltaram atrás, amém, meus irmãos? E o que ele diz a respeito desses irmãos? Ele diz, olha, quanto a vocês estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Então isso significa, que toda a descrição dos versos anteriores não era para os irmãos, mas eram para aqueles outros, que não eram irmão, que talvez até começaram a andar, começaram a participar, mas resolveram decair da graça, resolveram voltar para a antiga religião. Para esses não há mais salvação, mas para nós que somos filhos amados, há reconciliação, há salvação, e a salvação ela é permanente, amém? Porque a Bíblia fala que o nosso sacerdote, ele é poderoso para nos salvar totalmente. Queria que você ficasse de pé nessa hora, meu irmão. É muito importante nós sabermos dessas coisas. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Irmãos, como eu disse, muitos eles vivem ainda atemorizados, muitos vivem ainda angustiados, porque não tem essa confiança. Mas hoje eu trouxe essa palavra para trazer no seu coração paz, para trazer no seu coração descanso, porque aquele que começou a obra na sua vida, ele é poderoso para concluir até o dia de Cristo. Pastor, mas o senhor falou muito aí a respeito de salvação, de reconciliação, mas eu sinto que eu estou meio afastado, estou meio distante, ou nunca tive essa oportunidade de declarar publicamente que eu recebo Ele como meu Senhor, como meu Salvador. Então hoje nós estamos no dia apropriado para isso, meu irmão. Eu queria finalizar esse culto fazendo um apelo para você. Mas pode ter aqueles no nosso meio que pensam, pastor, mas eu não consigo crer nisso, eu tenho dificuldade em crer que não se perde salvação. O que o senhor tem a dizer? Perde não, querido, segura firme, não perca não. Pastor, mas é difícil segurar, é pesado demais, eu fico angustiado porque é pesado, é difícil, eu nunca sei. Então se você está nessa angústia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Hoje é o dia de tirar esse peso das suas costas, tirar essa dúvida que te angustia, meu irmão. Vem para a nova aliança, que não depende de você, mas depende da obra consumada. Nós temos um sumo sacerdote que está diante do Pai e intercede por nós, que nos entende, que Ele nos salva totalmente. Eu queria finalizar esse culto fazendo um apelo para você, meu irmão. Talvez você está nessa dúvida ainda, não tem essa paz, não tem essa clareza, mas você quer receber uma oração aqui na frente, você quer entregar a sua vida, você quer reconciliar, você não, pastor, eu tenho dificuldade em crer, mas eu quero despertar minha fé para crer nessa palavra. Sai do seu lugar, nós queremos encerrar orando por você aqui. Ou você que não teve essa oportunidade ainda de entregar a sua vida para Ele, de confiar nele,
A palavra de Deus diz lá em Salmo 37, versículo 5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará por você. Enquanto feche seus olhos, quero orar por você. Se você sentindo no seu coração de vir receber essa oração, quero desafiar você não mais andar angustiado. Se você tem vivido esses dias nessa dúvida, não tem essa convicção, querido, hoje é o dia de você ancorar sua fé na palavra de Cristo. É o dia de você colocar sua fé nele. Feche seus olhos. Enquanto eu oro, você sentir no seu coração, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente. Nós vamos orar por você, para que Deus traga revelação na sua mente, traga revelação no seu espírito, que a luz ela possa entrar de tal forma no seu coração, que ela vai gerar fruto que permanece. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos. Deus, te louvamos pela tua palavra. Sabemos que esta palavra é a palavra da nova aliança, a palavra, ó Deus, que nos traz a paz, que nos traz essa confiança, que nos traz, ó Deus, essa segurança, que não depende de nós, mas depende do Senhor, depende da obra consumada na cruz. Pai amado, nós abrimos mão, ó Deus, de confiar na nossa performance, de confiar nas nossas próprias obras, na nossa própria justiça, mas nós hoje decidimos confiar na justiça de Cristo. Pai, nós tomamos posse, nos apropriamos da obra consumada do Calvário, em nome de Jesus, amém? Fala assim comigo, nesta noite, eu creio que a obra de Cristo foi completa na cruz do Calvário. Por isso nessa noite eu o recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu não confio na minha justiça própria, mas eu confio na justiça de Cristo, porque na cruz do Calvário Ele levou sobre si as minhas iniquidades, o meu pecado foi colocado sobre Ele, e a justiça dele foi colocada sobre mim. Por isso hoje eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nunca duvide dessa verdade, meu irmão. Que o Senhor te leve em paz, uma semana de desfrute.